A gente conversa agora com a mãe da criança, Yali Fernanda, para contar, um pouco do que aconteceu com Laura. Boa tarde. Boa tarde. O que aconteceu foi o seguinte, eu tive uma emergência de marcar uma viagem do meu filho para Recife, que foi antecipada, na segunda-feira, e deixei ela em casa, só que eu tomo remédio. Aí eu tinha deixado meus 2 comprimidos em cima da mesa. A tia dela que tinha ficado com ela limpou a mesa. Atualmente o comprimido deve ter caído no chão, porque eu cacei por todo canto e não achei. E ela deve ter ingerido. Aí ficou sonolenta. Eu levei pro OSPAN. Quando a médica perguntou qual era o comprimido, eu disse que não tinha levado o comprimido, mas mandei as fotos. Mandei meu esposo vir em casa e caçar as fotos do comprimido e mandar. Ele mandou pra lá. Ela disse que a dosagem que ela tomou não afetava em nada, só ia dar sonolência e deixar ela agitada, só isso. A dosagem foi pouca, tinha que ser uma dosagem mais alta para prejudicar outras coisas. Qual o nome do medicamento? Nem eu sei ler esse nome, não. É cloridato de alguma coisa. Não dá nem para ver direito porque se abriu. É cloridato de alguma coisa, eu tomo ele para ansiedade e depressão, que eu tenho. Então, quando ela disse isso, eu me tranquilizei. Ela disse, vou passar uns exames e a gente vai fazer um eletro. Foi feito os exames, não deu nada nos exames. Então, chegou o eletro também, o eletro não deu nada. E ela falou assim, mãe, ela vai ficar em observação. Nisso, deu 5 horas da tarde, chegou uma prima do meu esposo, perguntando se eu tinha comido alguma coisa, para ficar com ela, para mim sair para comer alguma coisa. Quando eu fui entregar ela para a prima do meu esposo, ela já estava um pouco mole. Ela disse, vá comer. Quando eu voltei, eu prestei atenção que a mãozinha dela estava roxa, mas era por causa da circulação. A gente chamou a médica, mostrou, ela disse, não, é por causa da circulação. Eu disse, e ela tá mole assim. Ela disse, não, aí não, vamos levar para a sala vermelha. Passou um tempo, ela disse assim, mãe, a gente vai ter que entubar por causa disso e disso. Aí eu disse, certo, só que eu não assinei nenhum papel. Fui chamar outra pessoa para entender mais, porque eu não estava entendendo nada ali. Já estava desesperada, sem saber o que estava acontecendo na real. Aí depois ela voltou, falou que tinha que sedar a criança, porque a criança estava tirando o tubo. Logo em seguida, ela já falou que tinha saído uma senha para ser transferida para Recife, para fazer uma tomo e passar no neuropediatra, porque aqui não tinha. Só foi as informações que eu recebi, porque ela disse que tinha apresentado um hematoma na cabeça. Então a gente mandou preparar, ela mandou preparar as bolsas, eu vim, mandei preparar e ficamos esperando a ambulância. Em que momento você suspeita que foi um erro médico? Quando a gente entrou na ambulância, a gente começou a viajar. Quando chegou em certo tempo, 2 bombas deu problema. E eles ficaram tentando ajeitar essas bombas, que estava descendo medicação. Nisso, ela acordou da sedação, ela deu uma levantada para frente. E na sedação, eles disseram que ela não podia estar se mexendo. E ela ficava se mexendo. Enquanto mais ela se mexia, eles iam aplicando uma medicação, mas eu não sei o nome da medicação, porque nada do que foi passado para ela lá, só a única coisa que eu estava sabendo que ela ia fazer em Recife era a toma e a coisa. Agora, a medicação que ela ia tomar na ambulância, eu não sei de nada, eu não posso lhe dizer qual era a medicação e nada. Aí eles aplicavam, passava um tempo, ela começava a se mexer de novo, aplicava. Então, quando foi chegando, conseguiram falar com o pessoal do OSPAN para ajeitar essa bomba, ajeitou. Com pouco tempo, nós já estávamos perto de Arco Verde. Eles falaram que a gente ia ter que entrar em Arco Verde porque tinha perdido o acesso dela e estabelecer ela. A gente parou em Arco Verde, foi estabelecida, a médica conseguiu um acesso depois de muita luta. Caçaram por todo canto, acharam acesso, liberou para continuar a viagem. Quando ela entrou dentro da ambulância, ela já teve... Quando a gente entrou com um negócio de 5 minutos, já estava ajeitando para ligar os aparelhos, ela já teve a primeira parada, que foi a parada final. Então, a médica veio falar com a gente já às 3 e pouco da manhã, chamou a gente lá pra dentro, veio conversar comigo e com o pai, e falou que tinha saído uma secreção pela boca e pelo nariz, um líquido, ou era amarelo ou era verde. Uma falava que era amarelo, outra falava que era verde, não dá pra entender qual era o líquido com sangue. Só que ela falou que esse líquido deveria ser por causa da pancada na cabeça. Então, aí ela perguntou se a gente ia querer trazer o corpo, ou ia querer fazer o procedimento lá, levar para abrir, para saber. E ela não deu uma pancada na cabeça, né? Não, para saber qual era a causa da morte, na real, se tinha sido pancada na cabeça, o que teria sido causado. Aí a gente ia.
Aí falou com a família disse, não, para não ter mais dor é melhor trazer. Aí faleceu, vamos trazer. Só que aí a médica que estava com a gente falou assim, a médica aqui prescreveu outra medicação. Aí a médica que estava lá, não, eu não prescrevi nenhuma medicação, eu só relatei tudo que veio pra gente. Ela só tomou as mesmas medicações que já tinha vindo. Então depois disso, meu esposo voltou lá e ela falou, não, você vai levar o corpo e vai ter que fazer para saber a causa da morte. Aí ele foi com a criança pro ML. Não, ele era para ir pro MDS, acho que é uma coisa assim. Não, era outra instituição, porque ela disse que o ML é só pra gente que sofre acidente ou outro tipo de causa. Ela era para ir para outro, tem ali o papel, depois eu mostro a vocês, eu não estou bem lembrado o nome. Aí eles falaram que chegou lá, não aceitaram. Aí teve que ir para a polícia para fazer um boletim, pegar um papel para poder botar no ML. Lá foi feito o procedimento, foi ficado lá, fizeram o procedimento e o rapaz do ML lá falou que ela não teve nem traumatismo e nem tinha nenhuma pancada na cabeça, nenhum hematoma. Então fica aí a dúvida que a gente não sabe o que na real aconteceu. Mas que a médica falou para mim que esse comprimido aqui, os 2 comprimidos que ela ingeriu, não dava para matar ela. Ela só ia ter uma reação que ia ficar sedada, tipo, sonolenta, e ficou sonolenta e agitada, que era o que ela estava aqui no vídeo que eu tenho, que eu vou passar para vocês. Ela tá me batendo com muita força, você escuta as pancadas, porque ela estava agitada. Ela ficava assim, ela pegava na cabeça dela. E a única medicação que eu sei que ela tomou lá no Ospan foi um soro limpo e depois um dipirona, porque elas viu que ela estava muito agitada, pensou que ela poderia estar sentindo alguma dorzinha de cabeça e deu um dipirona, que foi depois desse dipirona, ela fez o eletro e depois dormiu. A gente ouve agora o depoimento de José Igor, né, que acompanhou a criança de Arco Verde até Caruaru. Ele é o pai da criança. Quando a gente saiu de Arco Verde para lá, depois que no caso já tinha tido o óbito da criança, a gente foi para lá, para Caruaru. Quando a gente chegou lá para fazer os procedimentos, por causa que o hospital lá tinha falado, perguntou para mim se eu poderia, no caso, eu poderia escolher se eu queria saber o real motivo da morte da criança, ou eu poderia, no caso, trazer a criança para cá e fazer o velório e o sepultamento. Aí eu falei para ele, como a gente já estava num luto grande, a gente trouxe, queria trazer ela para cá. Quando chegou de manhã, que o carro funerário foi para lá, não tinha esse papel mostrando para vir para cá. Ia transferir para Caruaru. Tanto que minha esposa trouxe os papéis tudo, os documentos para cá. Quando ela chegou aqui, aí eu pedi para ela tirar as fotos. A gente tinha chegado lá, o pessoal não quis ficar com o corpo e o ML precisava também. Aí disso tudo que tinha lá, tinha sido chegado para lá, os papéis em foto para lá, eles pediram para a gente ir num departamento de polícia para poder fazer um boletim de ocorrência, para poder colocar uma pulseira nela, para poder ir para lá, para poder ir para o IML, para eles ficar com o corpo lá e fazer a autópsia. Nisso tudo, a demora foi muito grande de lá. Teve muitas pessoas que foram ignorantes com a gente, também lá dentro de Caruaru, principalmente no departamento. Queria jogar a gente para o hospital regional, queria que a gente fosse para outro departamento de polícia. E ficou nesse chove não molha. A criança ficou exposta mais ou menos umas 3 a 4 horas no sol, que o caixão funerário ficou no sol, o sol estava muito quente. E a gente com medo de não dar tempo de trazer o corpo para cá e fazer o velório. De lá também, do laudo que saiu de dentro do hospital de Arco Verde, estava informando que tinha sido um traumatismo encefálico e medicação, que no caso tinha falado que ela tinha tomado, que a gente não sabia o que tinha acontecido direito. Quando chegou lá, o rapaz fez a autópsia, ele mesmo que fez a autópsia na criança, disse que não tinha lesão nenhuma na cabeça. Uma morte rápida que a gente não deu nem tempo de entender, do meio para o fim. E ficou aquela ponto de interrogação, aonde ficou o erro, de qual foi o erro principal e a frustração do que eu passei lá, porque ela veio para casa e eu fiquei com a criança lá e o agente funerário. Foi uma das coisas terríveis que eu já passei na minha vida.